Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, continuando a nossa caminhada quaresmal em preparação para a Páscoa. E hoje, no quarto domingo da Quaresma, a liturgia permite, não é obrigatório, mas a liturgia permite que o sacerdote use os paramentos de cor róseo. Por quê? Porque o rosa, nós tivemos um descompasso, né, diácono? A culpa é do diácono, não é minha não. A liturgia permite que se use o róseo. Por quê? Porque nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, o chamado Domingo da Alegria, e a cor róseo também nos indica que nós estamos cada vez mais próximos da Páscoa. Então a liturgia da igreja, como ela é muito catequética, ela é muito pedagógica, ela já vai nos dando essa alegria, já vai nos dando a graça de saborear a alegria que nós experimentaremos em plenitude na celebração da Páscoa. O róseo é uma mistura do roxo com o branco, então nos desperta um pouco a alegria e nos indica que estamos cada vez mais próximos da celebração da Páscoa, que é a celebração mais importante para nós católicos. É o ponto de partida da nossa fé, é o mistério central da nossa fé. Professamos nossa fé no Cristo ressuscitado, que passou pela morte, que venceu, que ressuscitou e que assim nos concede uma vida nova. O evangelho de hoje, assim como o evangelho de domingo passado, ele é tirado do evangelho de São João e não do evangelho de São Marcos. E aí nós poderíamos nos perguntar, padre, se nós estamos no ano litúrgico B, em que o evangelho é de São Marcos, por que semana passada e por que hoje nós estamos meditando um trecho do Evangelho de São João? Porque como o Evangelho de São Marcos, ele é mais reduzido, ele é mais conciso, então em alguns finais de semana, a liturgia da igreja complementará os domingos com alguns trechos do Evangelho de São João. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus estava num diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um conhecedor da lei judaica, e mais que um fariseu, Nicodemos era uma autoridade judaica, provavelmente um membro do Sinédrio. Então Nicodemos era um homem respeitado no meio judaico. O diálogo de Jesus com Nicodemos, ele já se inicia no 3º capítulo de São João. Nos primeiros versículos, nós já ouvimos dizer que numa noite Nicodemos foi encontrar-se com Jesus. E num primeiro momento Nicodemos havia dito que ele estava acreditando em Jesus pelas obras que Jesus fazia. Num segundo momento, Jesus disse a Nicodemos que era necessário renascer da água e do Espírito. Nicodemos não havia entendido muito bem. Mas como que nós vamos renascer da água e do Espírito? Nós vamos voltar de novo para o ventre da nossa mãe? Mas Jesus estava falando do Espírito Santo. E o terceiro momento desse diálogo é o momento que nós estamos meditando no Evangelho de hoje. Jesus dizendo que o Pai havia um projeto de salvação e que nele, em Jesus, esse projeto havia atingido a sua plenitude. E aí Jesus usa uma referência do Antigo Testamento, a serpente que foi levantada por Moisés no deserto, como sinal de salvação para o povo. E Jesus já estava dizendo que na cruz e por meio da cruz, toda a humanidade alcançaria a salvação. E depois Jesus continua, dizendo que ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Ele não assumiu a nossa humanidade, ele não assumiu a nossa carne, ele não veio até nós para nos condenar. Ele veio até nós para nos dar a salvação. Ele veio até nós para nos dar a libertação dos nossos pecados. Agora, a escolha de ser salvo, a escolha de acolher esse projeto do Pai, a escolha de seguir um caminho de conversão, e o tempo da Quaresma nos oferece muito essa possibilidade, o tempo da Quaresma nos chama muito a esse caminho de conversão, a decisão é nossa. A decisão é particular. Eu não posso me decidir por vocês e vocês não podem se decidir por mim. Jesus veio até nós, Jesus nos faz uma proposta de conversão e de salvação e cada um de nós
individualmente, precisamos dar essa resposta. Eu não posso responder pelo diácono, ele não pode responder por mim. Eu não posso responder pela Ana, ela não pode responder por mim. Eu não posso responder pelo Wesley, ele não pode responder por mim. Eu não posso responder pela Laura, ela não pode responder por mim. Mas a resposta e a escolha, ela é individual. Cada um de nós precisamos acolher essa proposta de salvação. Uma proposta de salvação que desde o Antigo Testamento vinha sendo preparada. A primeira leitura da liturgia de hoje, tirada do livro das Crônicas, é um resumo de 2 fatos históricos que aconteceram no povo de Israel. O autor do livro das Crônicas, ele começa a leitura dizendo que o povo havia multiplicado as suas infidelidades. O povo não acolhia a mensagem que Deus concedia por meio dos profetas e dos seus enviados. E aí o que aconteceu? Deus deu um tempo para aquele povo que respondesse, Deus deu um tempo de conversão, mas o povo não ouvia. E aí Deus permitiu que o povo de Israel, pelas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fosse exilado para a Babilônia. O que é um exílio? É quando alguém é tirado da sua terra, de forma forçada, e vai para uma outra terra. Então o rei Nabucodonosor, com os seus aliados, entraram em Jerusalém, tomaram Jerusalém, derrubaram o templo, arrasaram a cidade e levaram aqueles que escaparam à espada, levaram para a Babilônia. E Deus permitiu esse tempo de provação para o povo de Israel. E na Babilônia, o povo de Israel não tinha mais o templo, não tinha mais chefe, não tinha profeta, estava sendo escravizado, estava sendo provado na sua fé, estava sendo ridicularizado, e foi um tempo em que aqueles que permaneceram fiéis amadureceram a sua fé. Esse foi o primeiro fato. Depois, o segundo fato, praticamente 50 anos depois do exílio, Deus permitiu a libertação do exílio da Babilônia por meio de um rei pagão. E o povo de Israel até se confundiu, mas espera aí, como que Deus permite o exílio na Babilônia, permite nós sermos tirados da nossa terra, permite que nós sejamos humilhados, e agora Ele nos dá a salvação por meio de um rei pagão, que era Ciro, rei da Pérsia. Quando Ciro tomou o exército babilônio, ele tomou a Babilônia também, e ele ouviu uma inspiração de Deus, que era preciso deixar o povo retornar o caminho para Jerusalém. Os caminhos de Deus, a pedagogia de Deus, às vezes nos desconcerta. Deus tem a sua pedagogia, Deus tem os seus caminhos, que muitas vezes nós não compreendemos. Deus manifestou a plenitude da salvação no mistério da cruz, que humanamente era um fracasso, era uma vergonha, era uma estupidez. Como que um Salvador vem até nós, vem à humanidade e morre numa cruz? A pedagogia de Deus, os caminhos de Deus. Às vezes na sua vida e na minha vida, e pode ser que nesse momento você esteja vivendo isso, Deus está usando uma pedagogia, Deus está usando alguns caminhos que na sua razão não entra, que na sua compreensão não cabe, que na minha compreensão não cabe, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que Ele está permitindo e Deus sabe o que Ele está fazendo. O salmo de hoje é um salmo que foi escrito no exílio da Babilônia. Os opressores dizendo ao povo judeu: olha, cantem para nós um canto de Sião, expressem a alegria de vocês. E aí o salmista está dizendo: mas como que nós vamos cantar os cantos de Sião numa terra estrangeira? Como que nós vamos expressar a nossa alegria diante de um momento difícil que nós estamos vivendo? E olha que interessante, nós estamos celebrando o Domingo da Alegria. Nós podemos ter o mesmo pensamento do salmista hoje. Como que eu vou celebrar a alegria? Como que eu vou expressar essa alegria diante do momento que eu tenho vivido? Às vezes sua vida está uma porcaria, desculpa a palavra. Às vezes sua vida
está complicado demais. E às vezes é assim, vai acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes não é uma coisa só, são várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes você pode se perguntar como salmista hoje, mas como que eu vou experimentar essa alegria? Como que eu vou celebrar esse domingo da alegria diante daquilo que eu tenho vivido? Diante de uma enfermidade, diante de um problema na família, diante de uma frustração que eu tive na minha profissão ou diante de alguma pessoa, diante de uma decepção que eu vivi, como que eu vou experimentar alegria? Para nós hoje, experimentar alegria e viver alegria tem sido um desafio, porque nós estamos enfrentando muitas coisas. Só que se nós esperarmos um cenário perfeito da nossa vida, um cenário de 1000 maravilhas, para experimentarmos a alegria que vem de Deus, nós não experimentaremos. Se você esperar na sua vida que tudo esteja 100%, que tudo esteja lindo, maravilhoso, que você não vai ter nenhum problema, que você não vai ter nenhuma dificuldade, que a sua vida vai ser um mar de rosas, eu vou te dizer, você não vai experimentar alegria. A alegria cristã, ela não exclui o sofrimento. A alegria cristã, ela não exclui as provações. A alegria cristã, ela nos dá a certeza de que no meio dos sofrimentos, no meio das provações, no meio da enfermidade, no meio de um luto que eu estou enfrentando, é a certeza de que Deus está ao meu lado e que Ele continua me amando. É a certeza de que por mais que eu passe por um momento difícil, por mais que eu passe por um vale tenebroso, Deus continua ao meu lado e Deus continua me dando força. E é só a partir da oração que nós vamos percebendo essa presença de Deus, que nós vamos percebendo esse amor de Deus na nossa vida, que vai nos fortalecendo. E no nosso dia a dia, nós precisamos experimentar essa alegria nas coisas mais simples. Faça esse exercício durante essa semana. Nos momentos mais simples, experimente a alegria que Deus te concede. Os momentos com a família, os momentos de oração também, que às vezes exigem de nós, mas é um momento de alegria, porque eu me coloco diante de Deus e eu sei que Deus está me ouvindo. Alegria por alguma coisa que você alcançou, alegria por algum dia que você superou uma dificuldade, que você superou uma situação. É aí que nós vamos experimentando a alegria que vem de Deus. Não podemos esperar um cenário perfeito na nossa vida, não podemos esperar um momento em que tudo aparentemente estará lindo e maravilhoso para experimentarmos essa alegria que vem de Deus. Aqui na Eucaristia, aqui na missa, nós experimentamos essa alegria. Deus está nos concedendo uma palavra, nos chamando mais uma vez à conversão. Jesus disse no Evangelho que veio ao mundo para nos dar a salvação. Daqui a alguns minutos, nós teremos a Eucaristia no nosso altar. No pão que é consagrado, no vinho que é consagrado, e se tornam o corpo e o sangue de Cristo. E também no nosso dia a dia, diante dos acontecimentos, Deus continua nos amando, Deus continua nos fortalecendo, e nós podemos experimentar essa alegria que vem de Deus. Eu vou encerrar essa homilia. Nós vamos ficar alguns instantes de silêncio, em silêncio, como eu sempre faço, mas nesse instante de silêncio, você vai se propor, nessa semana, nesse tempo da Quaresma, você vai se propor a estar atento, a estar atenta aos momentos simples de alegria que Deus te conceder. Você vai se propor a enxergar a presença de Deus, a enxergar o amor de Deus e a enxergar a graça de Deus, mesmo diante de uma situação difícil que você esteja vivendo. Eu não sei qual é essa situação exatamente. Eu sei quais são as minhas. As suas, né, a de todos aqui em particular, eu não sei. Mas você vai se propor a viver essa alegria. E depois, quando nós estivermos no momento do ofertório, o momento do ofertório não é o intervalo da missa. Vamos dar um intervalinho aqui, aí vamos, né, se dispersar. Não, o momento do ofertório é quando a Assembleia, em comunhão com o Padre, oferece as suas intenções, os seus pedidos, os seus agradecimentos
aqui no altar. Então você vai no momento de silêncio fazer esse propósito e depois no momento do ofertório você vai colocar aquilo que tem te preocupado, roubado a sua paz, tirado o seu sono, você vai colocar diante do altar para que Deus possa acolher as suas intenções.